Salve Maria, bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje gostaria de falar um pouco da vida de Santo Estevão, não exatamente de sua vida, mas do exemplo de virtude que ele traz a nós cristãos, a nós católicos. Porque, infelizmente, hoje, pela atual crise da Igreja e pela atual crise da sociedade, nós esquecemos aquele principal fermento do qual o cristão trabalha para alcançar a Nosso Senhor, para alcançar a Deus. E hoje, no dia de Santo Estevão, nós vemos o exemplo de um mártir, do primeiro mártir da Igreja, que nós temos conhecimento, que era um diácono, né, do qual nos mostra o caminho a esta liberdade. Então, simplesmente quero fazer uma pequena análise da morte de Santo Estevão e podemos ver quais virtudes de ali podemos tirar como exemplo de nossa vida, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, em volta do versículo 50 adiante, até os últimos versículos, aos 59, diz o seguinte. Bom, ele falava, Santo Estevão estava sendo perseguido pelos judeus por causa de suas palavras, por causa de sua pregação. Ele foi escolhido para ser um diácono dentro da igreja, porque os apóstolos viam que havia necessidade de ajudar, por exemplo, as pessoas pobres, as viúvas, mas eles, os apóstolos mesmos, tinham que dedicar as suas vidas para a pregação da palavra de Deus, para o anúncio do evangelho. Então, foi ali que se instituiu, ao que temos conhecimento, o ministério do diaconato, que é o primeiro, digamos assim, o primeiro grau maior da ordem, desde a igreja primitiva. Logo colocou-se também no subdiaconato. Mas, enfim. Então, elegeram a Santo Estevão, que se dizia ali nas Sagradas Escrituras que era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de entendimento, do Espírito de sabedoria. E este Espírito o levou à coroa da glória, à vida eterna, através do seu martírio. O martírio é a maior prova de amor da qual um homem aqui nessa terra pode dar a Deus, porque é quando ele se põe diante da morte e, tendo a opção de negar a Nosso Senhor, ou seja, para salvar teoricamente a sua vida aqui na terra, ele pode negar a Deus, né? Mas não negando a Deus, ele se torna um mártir. E quem se torna um mártir, Deus, como recompensa, dá o céu, né? Então, no martírio de Santo Estevão, se vê muito claramente esta passagem, né, no qual ele vê Nosso Senhor abrindo os céus para ele, Nosso Senhor Jesus Cristo sentado à direita de Deus Pai, enquanto ele era apedrejado. Pois bem, então, depois de dizer algumas palavras, eu posso dizer aqui as últimas palavras que ele estava falando, né? Enfim, ele estava falando algumas palavras de Deus, né, falando sobre a existência real de Deus, que não era uma coisa sentimental, que não era algo, não sei, que nós vemos hoje em dia, que tantos pregadores, né, quanto nós mesmos, às vezes falamos de Deus como se fosse o ser simplesmente do meu coração, né, ou do que eu penso. Não é assim. Deus, ele é o Criador do céu e da terra de fato. Ele existe por si mesmo, é Ele que nos criou, e nós fomos criados para Ele e por Ele. Então, Santo Estevão demonstra isso, demonstra que nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus enviado, né, a nós homens, e um dia, na igreja, que nós comemoramos agora dia 26 de dezembro, o martírio de Santo Estevão, nós comemoramos justamente um dia após o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque vemos que o martírio, a morte de Santo Estevão, o exemplo da morte de Santo Estevão, já é o fruto da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, já é o fruto do Deus feito homem para que os homens pudessem se libertar da vida de pecado. Então tem todo um caminho que Santo Estevão percorreu, e este caminho que nós vamos analisar rapidamente. Este vídeo breve é simplesmente para que nós possamos também ter esta vontade profunda de seguir a Nosso Senhor seriamente, não com desculpas, e tampouco com desespero, né? Mas com amor, com verdade. Amor é algo tampouco sentimental. O amor é, de fato, o Espírito Santo trabalhando em nossas almas. Isto é amor, né? A vida de graça. Quando nós vamos à confissão, confessamos nossos pecados sinceramente, e estamos arrependidos e queremos viver para Deus. Isto é amor a Deus.
Né? E claro que se pode manifestar de diversos modos. Mas enfim. Então ele falava lá algumas palavras do Senhor dizendo, né? Que, segundo as palavras do Senhor, que casa me edificareis vós, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Homens de cerviz dura e incircuncisos de coração e ouvidos, vós resistis sempre ao Espírito Santo. Assim como foram vossos pais, assim sois vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram até os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não aguardastes. Então aqui ele está se dirigindo, Santo Estevão está se dirigindo aos judeus, né? Aos judeus daquela época. Ao ouvir tais palavras, enraveciam-se nos seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Santo Estevão. Mas, como ele estava cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava em pé à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à mão direita de Deus. Então eles, levantando um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos arremeteram contra ele com fúria. E tendo lançado fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um jovem que se chamava Saulo. E apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E posto de joelhos, clamou em voz alta, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu no Senhor, e Saulo era cúmplice na sua morte. Pois bem, pois aqui no martírio de Santo Estevão nós vemos um mar de simbologia, um mar da realidade espiritual, da qual nós homens devemos tratar de seguir. Então, a primeira coisa que nós vemos é a vontade firme de Santo Estevão de fazer a vontade de Deus. Ele não se calou perante aqueles que o acusavam, mas ele foi até o fim com aquilo que ele realmente percebia ser a verdade, que era o nosso Senhor. E de fato, é a verdade mesma. Pois nosso Senhor diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele estava dando a sua vida não por alguma coisa, por uma ideia, mas pela realidade, mas por Deus. E quando nós temos esta percepção, esta convicção de que Deus existe, ou não somente isto, mas que ao saber da existência de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo é o Verbo de Deus, ou seja, é o Messias de fato, enviado por nós para a nossa libertação, e que nós não podemos enganá-lo e nem podemos fugir de seus juízos, de sua divina providência, enfim. Não podemos deixá-lo sem nenhuma consequência de nossa vida, sobre nossa vida. Então, Santo Estevão ele mostra esta convicção forte. Lembramos que ali era o começo do catolicismo. O catolicismo estava se desenvolvendo com os apóstolos, e Santo Estevão, pregando a palavra de Nosso Senhor, ele deu a vida para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós vemos na nossa sociedade moderna que nós estamos muito fracos, estamos muito débeis pelo fato de não mais praticarmos e não mais crermos com aquela convicção da qual os apóstolos, enfim, os santos da igreja creram em Jesus, creram em Nosso Senhor. E por que nos falta isto? Então, nós vemos que o martírio, eu disse que se ganha o céu, Então, nós vemos aqui na leitura que Santo Estevão, ao estar sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e viu Nosso Senhor Jesus Cristo, à direita da mão de Deus Pai. Então ele viu já Nosso Senhor, Deus mesmo, Criador de todas as coisas, recebendo já em sua glória. Mas não pensamos que para que Santo Estevão chegasse ao martírio e chegasse a este estado, de inocência, porque para entrar no céu deve-se estar em sua totalidade inocente, puro de coração, de entendimento, de alma, enfim. O martírio ele purifica a alma de todas essas coisas, da impureza, da não inocência, da iniquidade, da injustiça. Então, para que ele pudesse chegar, ele certamente percorreu um caminho. Então, que caminho era este? É o caminho que todo cristão que está aqui nesta terra deve percorrer, é o caminho do amor a Deus através da mortificação e da vida de graça. Então, se nós formos analisar, por exemplo, quase todas as encíclicas da Igreja, até ali o tempo de Pio XII, inclusive quando se tratava de liturgia, ou da Eucaristia, ou da confissão, sempre nos mostravam ali
o caminho da ascese, o caminho da mortificação, né? O que quer dizer a mortificação? Mortificação quer dizer o nosso desprezo pelas coisas do mundo, né? E a nossa vivência para Deus. Então, quanto mais nós desprezamos o mundo e vivemos para Deus, mais estamos mortos para o mundo. Então é isso que nosso Senhor nos pede, que nós morremos para as coisas do mundo e vivemos para Ele. E quanto mais nós vivemos para Deus, mais graças nós recebemos de Deus, porque o nosso mundo está mais perto de Deus. Então há aí como uma harmonia entre a vida do homem, né, e as graças que se recebe de Deus. Muitos de nós nos reclamamos que não vejo as graças de Deus recorrendo à minha vida, mas o quanto nós estamos sendo mortificados, o quanto nós estamos mortificando nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Então, quando nós vemos os cristãos, nós mesmos, muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus por inspiração do Espírito Santo, porque eu prefiro assim ou assado. Então, este não é o caminho de minhas preferências. O nosso caminho é o caminho da verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho. Santo Estevão, certamente, ele já havia percorrido, ele tinha sido escolhido, lembramos, como diácono pelos apóstolos para tratar, enfim, das viúvas, dos pobres, que eram os trabalhos dos diáconos na igreja primitiva. Então, ele já tinha um caminho de mortificação na vida dele, né? Então, como fazer esse caminho de mortificação? O primeiro passo que nós devemos fazer é a compunção de nossos pecados, ou seja, vermos que nós somos de fato pecadores, nós somos pó e cinza, e eu digo mais, somos piores que o pó e a cinza, porque o pó e a cinza não estão ofendendo a Deus com os seus pensamentos, como nós o fazemos. Atacando o próximo, o próprio Deus caluniando, mostrando muitas vezes, fazendo as pessoas se afastarem dos caminhos de Deus por nosso mau entendimento sobre o nosso Senhor. Então nós caluniamos a nosso Senhor muitas vezes, e isto faz que nós mesmos nos afastamos, né? Então as pessoas começam a criar, ou algumas pessoas começam a relaxar demasiadamente, ou seja, já esquece de Deus, porque são tantas leis, são tantas coisas em nossa cabeça, que eu acho que não tenho como fazer isto. E outras pessoas já começam a fazer ter tanto medo, a ficar em desespero, que de fato acabam em desespero. Então, não é este o caminho. O caminho é o seguinte, o caminho da mortificação é o caminho de mortificar a vontade. É simplesmente isso. O que é a vontade? A vontade é eu querer alguma coisa. Então, eu estou aqui, vamos supor que eu quero ser rico. Quero ser rico. Pois bem, este querer ser rico, esta vontade que eu tenho de querer ser rico, é uma vontade. Esta vontade de eu querer ser rico, ela pode ser desviada de querer ser rico para querer fazer a vontade de Deus. Simplesmente isso. É esse desejo. Então, este desejo de querer ser rico, eu desvio para querer fazer a vontade de Deus. E Deus, através da nossa vontade, da vontade que Ele vê, da nossa intenção, da nossa reta intenção que nós temos de fazer Sua vontade, Ele vai começar a trabalhar na nossa vida. Mesmo qualquer situação em que nós estejamos, da pior que nós estejamos, qualquer pessoa que esteja viva nesta terra e esteja com seus pecados, digamos, até o último grão de terra, mas a partir do momento que você quer fazer a vontade, que nós queremos fazer a vontade de Deus, e Deus vê que nós queremos isto, Ele vai mandar as suas graças já para que nós possamos começar a fazer essa vontade. Isto exige o quê? Isto é, por exemplo, como desejar uma coisa, querer fazer a vontade de Deus, e a partir de agora já começa a mudar as coisas? Pode ser que não. Deus, ele tem uns modos de trabalhar, ele tem uns modos de nos inspirar para os seus caminhos, mas a partir do momento que eu já começo a querer fazer a vontade de Deus, mesmo que eu me veja como um repugnante, como um pecador, o pior dos pecadores do mundo, enfim, mesmo que eu tenha todo tipo de pecado, de defeitos, quando eu quero fazer a vontade de Deus, Nosso Senhor, Ele vai olhar-nos e vai ter piedade de nós. Mas esta vontade precisa ser treinada. Como nós podemos treinar a vontade? Então tem muitos meios de treinar a vontade, de querer fazer a vontade de Deus. Eu conheço um homem que, por exemplo, ele tinha tanto problema com o tema da vontade, que ele teve que começar, para fazer a vontade de Deus, a querer levantar-se da cadeira, por exemplo, para poder dar alguns passos e voltar para a cadeira e tentar treinar a vontade. Então, nós, homens modernos, temos a vontade fraca, temos a vontade baixa. Então, nós temos que, a partir do momento que eu começo a trabalhar na vontade, no querer, e começar a treinar nas pequenas coisinhas em que nós não queremos fazer, mas nós vemos que se pode fazer,
Então, nós estamos indo no bom caminho. Isso porque esta vontade deve ser movida pelo amor a Deus, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Então, vemos que São João diz que Deus é caridade, né? Deus caritas est. E esta caridade ela se encontra na vontade. Então, a partir do momento que eu começo a treinar a minha vontade nessas coisinhas pequenas por amor a Deus, Nosso Senhor ele vai mostrando-nos o caminho. E o caminho é este. O caminho, primeiro, é a compunção de nossos pecados, o arrependimento de nossos pecados, ter aquela vontade firmíssima de não pecar mais, levados por amor a Deus, e mesmo que eu não entenda, ir a uma confissão, a um sacerdote bom, que se peça conselho, que se possa nos aconselhar e nos dar a absolvição. Receber o corpo de Cristo frequentemente, porque quando se recebe o corpo de Cristo frequentemente em estado de graça, ou seja, sem que a consciência nos acuse de um pecado grave, já estando confessado com o sacerdote, eu começo a me transformar em Cristo. Então, o homem aqui na Terra ele está aqui para isto, para ir se transformando em Cristo, através dos seus exemplos, do exemplo de virtude de Cristo. Então, nós vemos, por exemplo, no Evangelho, o exemplo do republicano, o exemplo do fariseu, né? Enquanto um rezava dizendo que eu era muito santo, eu faço minhas orações todos os dias, eu não sou como este republicano pecador que é pecador, né? Então o republicano ele dizia em sua parte: ó Senhor, perdoai-me porque eu sou um pobre pecador e estou aqui atrás de vossa vontade. Enfim, substancialmente seria isto, né? Então, quem Deus justifica? Deus justifica o publicano. Por quê? Porque ele reconhece a si como o homem que é fraco, que é nada, que é pó, que é pior que o pó e a cinza. Por quê? Porque Deus, ele que é o dono de todas as coisas, ele nos pede, através da humildade, que nós possamos recorrer ao seu caminho. Então, quando eu confesso meus pecados a um padre, a um sacerdote, eu estou me humilhando, de fato, para um homem que é pecador como eu. Enfim. E nesta humilhação, Deus vê nossa vontade de querer fazer a sua vontade. Então, Deus ele vai usando de graças especiais em nossa vida. Quando nós estamos em pecado mortal, nós vamos impedindo que Deus use essas graças em nossas vidas. Então, quando nós confessamos, nós nos arrependemos, nós recebemos a Eucaristia, e nós começamos a treinar a nossa vontade através, enfim, eu quero agradar a Deus, quero presentear a Deus através da minha vida, fazendo, não sei, um pequeno sacrifício para minha mãe, um pequeno sacrifício para minha esposa ou para o esposo. Fazendo essas coisinhas pequenas, Nosso Senhor, ele vai trabalhar mais livremente na alma da pessoa que está buscando isto. Mas, infelizmente, hoje em dia, nós esquecemos esta parte importante da espiritualidade cristã, que é a parte mais importante da nossa vida. Então, muitas vezes, nós estamos perdidos em discussões teológicas, todo mundo sabe de todos os temas sobre teologia, né, os que são mais cultos, mas esquecem de trabalhar nesta parte específica, que é a parte da espiritualidade, a parte da qual você... É a única coisa que Deus te pede nessa vida, que pratique as virtudes, que o ame, né? Claro que eu conheço através da teologia, eu não critico pessoas que estudam teologia, imagina, eu mesmo estudo teologia, mas o principal, o essencial que Nosso Senhor nos pede é a prática da ascese, a prática do trabalho, da mortificação de nossas almas. Então, todos os documentos da igreja eles falariam isto. Então, não pense que Santo Estevão, por exemplo, chegou ao martírio, simplesmente ali naquele momento ele fazia qualquer coisa e ali, teve a oportunidade de ser mártir e foi apedrejado e foi para o céu, nós temos recebido os braços abertos. Pode ser assim, muitas vezes pode ser assim, né? Já aconteceu casos, mas isso são graças. O caminho mais seguro já é de fato nesta vida começando a morrer para nossas preferências, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Cristo. Então no Evangelho tem muitos exemplos, tem muitas parábolas da qual Nosso Senhor nos diz, nos conta, justamente para que possamos ir enxergando o caminho desta libertação. Então o caminho da libertação, como eu disse, Nosso Senhor se fez carne no Natal, ontem nós comemoramos o Natal, no dia 25 de dezembro. Então Nosso Senhor, Deus mesmo, Criador de todas as coisas, se fez humilde, nascendo numa manjedoura, onde não tinha nem mesmo onde nascer, para nos mostrar que o caminho para que se chegue a Ele mesmo é este caminho da humildade, é o caminho da mortificação. E Santo Estevão ele é o fruto desta encarnação do Verbo, ou seja, do Verbo de Deus, que é Deus mesmo, da qual nós, homens, nós cristãos, nós católicos, devemos imitá-lo. Então,
é por onde? É praticando já este caminho da vontade. Simplesmente isso. Deus pede o quê? Quando se pergunta qual é o mandamento mais importante, nosso Senhor responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ora, quando eu estou amando a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, a partir do momento que eu quero fazer isto, eu vou querer agradar esta pessoa, ou seja, nosso Senhor, a qual eu amo. Então, é um caminho simples, simplesmente é isto. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. O resto, o caminho da mortificação, ele vai vindo até mesmo com certa facilidade, né? Isso não quer dizer que não vai ser árduo, mas não se assustem com esta palavra árduo. O árduo, ele faz parte da vida de todo mundo aqui. Nós mesmos, muitos de nós nos levantamos de manhã, bem cedinho, ou uns para trabalhar duramente, outros para cuidar dos filhos, outros para, enfim, rezar os ofícios. Então cada um tem a sua vocação, tem a sua parte. Tudo isso é um caminho árduo. Nós estamos aqui, de fato, continuamente tendo esse caminho árduo. Então não tenham medo, né, de colocar de usar esta arduidade, se esta palavra existe, nos caminhos de Deus. Porque quando nós vamos pegando o hábito, ou seja, hoje eu quero agradar a Deus assim e assim porque eu o amo, e amanhã eu quero fazer a mesma coisa, amanhã eu quero fazer a mesma coisa, e vou criando este hábito, nosso Senhor, ele já vai colocando graças em nossa vida, em nossa alma, para que possamos fazer isto, apesar da arduidade, com certa liberdade. Com liberdade. Por isso que São Paulo vai dizer, né, que seguir a Deus é um caminho de liberdade. Então, nós somos livres, nós não somos mais servos, nós somos amigos de Deus. Nós temos amigos, nós temos filhos, participamos da filiação divina. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus mesmo, o Verbo de Deus, feito homem, veio para reconciliar todas as coisas com Ele, com Deus Pai. É do agrado de Deus Pai fazer isto. Então não tenham medo desta arduidade. Muitas pessoas entram em certo desespero porque pensam que não podem fazer, mas é simplesmente isto. O caminho para fazer a vontade de Deus, para chegar a esta mortificação. E inclusive, se um dia nos for pedido o martírio, como se foi pedido de Santo Estevão, nós estaremos firmes de pé, com a graça de Deus, porque já estamos habituados a esta mortificação para agradar a Deus, nosso Senhor. Então, não pensem, senhores, que nós estamos aqui nesta terra para apenas discutir temas sobre teologia, ou sobre filosofia, ou sobre história, etc. Sim, tudo isso é muito bom, e tudo isso é mesmo necessário, inclusive, sobretudo sobre a teologia. Mas o que nosso Senhor pede é que nós o amemos, é simplesmente isto. E o amar significa ir mortificando-se para as coisas do mundo, para que eu possa encontrar a Deus nosso Senhor, para que eu possa deixar nosso Senhor encontrar a mim mesmo. Muitas vezes um ato de amor a Deus, mesmo que nós estejamos em uma situação muito difícil, muito precária, pode ser já aquela porta de entrada da qual Deus vai utilizar na vida dos senhores, nas nossas vidas, para começar a fazer uma renovação de nossas vidas. Mas não pensam que é uma coisa do dia para a noite, ou seja, no sentido de hoje estou mal e amanhã já estou recebendo todos os tipos de graça de Deus porque, enfim, porque eu quero dinheiro e Nosso Senhor vai me dar dinheiro agora. Não é isto. É um caminho. Ademais, não devemos nem pensar no sentido de querer bens de Deus, simplesmente no sentido de seguir a Deus para a nossa perfeição e amando, porque amando, Nosso Senhor ele vai dar o que nós necessitamos, não se preocupe. Nosso Senhor ele é Deus mesmo, ele quer cuidar mais de nós do que nós mesmos queremos ser cuidados por Ele. Mas deve-se crer naquelas palavras do profeta Isaías. Se não crerdes, não entendereis. Por quê? Porque Deus é infinito. Deus ele não se limita ao nosso entendimento. O nosso entendimento é que deve se limitar ao de Deus. Ou seja, devemos colocar o nosso entendimento no entendimento de Deus. Mas não é Deus que se limita à nossa forma de entender. Então Deus ele é infinito. Deus ele enfim, ele é eterno. Nós somos limitados. Nós nascemos, nós temos um período de nascimento. Nós começamos a existir a partir do momento. Deus não, sempre existiu. Deus ele sempre foi, ele sempre é e sempre será. Então, se nós não cremos nisso, se nós não cremos nesta vida de ascese, nesta vida de mortificação, mas vejam bem, não levados pelo desespero, não levados porque eu devo fazer isto, e eu vou me cansar, e vou fazer minha vida difícil. Não é isto.
elevados pelo amor, pela caridade, que se ganha na vida de graça. Por exemplo, primeira coisa ali na confissão. Eu vou na confissão, limpo o meu pecado, limpa a minha alma, e diante de Deus eu fico com a minha consciência limpa para que eu possa fazer a sua vontade. Então, eu recorrerei aos sacramentos, recorrerei à confissão, sobretudo à Eucaristia, né, para que eu possa me assemelhar a nosso Senhor Jesus Cristo. E isto vai vindo mesmo com a graça, porque quando nós praticamos certas virtudes, Nosso Senhor ele vai infundindo essas virtudes que nós praticamos. Então vai se percebendo com o decorrer da vida espiritual que depende menos de mim do que de Deus. Deus ele vai me guiando como é seguir um menino pela mão. É assim, a vida espiritual é assim. Mas para isso se deve crer para entender. Se não crerdes, não entendereis, diz o profeta. Então, tenhamos esta fé, inclusive esta inocência do mártir Santo Estevão, para que nós possamos seguir o caminho de Nosso Senhor, e se um dia, não sei, se um dia vier um tempo de perseguição, nós estamos preparados, firmes, como soldados de Cristo, que somos, quando recebemos o sacramento da confirmação, sobretudo, para não negarmos a Cristo. E não só negarmos a Cristo no momento de martírio, mas não negarmos a Cristo, por exemplo, no exemplo de nossas vidas. Nós devemos ser o exemplo, devemos ser a luz para as outras pessoas que ainda não encontraram a Deus. Mas este exemplo deve ser verdadeiro, não é uma coisa aparente, não é uma coisa de aparência, mas é algo trabalhado desde dentro, né? Por amor, levado por amor a Deus. Então, tenhamos isso em conta. Vemos aos pouquinhos aquelas palavras do Senhor, o que Ele diz hoje. Abrimos um pouco o catecismo da igreja para ver o que Ele nos ensina. E tudo isso vai sendo trabalhado aos pouquinhos em nossa vida, mas sem desespero, Nosso Senhor não quer que nós nos desesperemos, não é isto. O caminho que Ele nos mostra é um caminho de liberdade, de fato. Né? Mas é aquilo que disse o profeta: se não credes, não entendereis. E muitos de nós, no nosso meio católico, inclusive no nosso meio católico tradicional, chegam a um período da vida que acabam apostatando. Por quê? Porque não encontraram a espiritualidade verdadeira, o que eles buscavam, que todo homem busca, que é a vida com Deus. Por quê? Porque se perdiam em questões mais acidentais do que essencial, que é a própria salvação da alma, e se desanimaram. Algum tempo fica chato, porque se eu não tenho a vida de graça, se eu não tenho a vida do trabalho interior do meu espírito, as discussões teológicas vão fazer sentido. Não tem sentido. Fica uma coisa superficial, fica algo sem motivo e nem finalidade. Né? Fica para uma glória vã. E por que se diz uma vanglória ou vaidade? Porque a glória verdadeira vem de Deus. E é uma glória verdadeira, de fato, existe. Tá? Um dia se perceberá, nem que seja no céu, que a glória verdadeira é a glória de Deus. A dos homens não. A dos homens eles não podem nos oferecer nada. O que eles não podem oferecer um elogio e nós vamos sorrir porque alguém nos elogiou. Mas isso não é importante. O que vai mudar na minha vida se alguém me elogia ou deixa me elogiar? Santo Estevão deu sua vida, não se importava pelo elogio que alguém dava para ele ou pelo desprezo, não. Ele viu que a glória verdadeira é a glória de Deus, e ele viu que era tão verdadeira que na sua morte ele viu o céu se abrindo para que o receba. Então pensamos, devemos de fato colocar o nosso espírito na vontade de Deus, né? E como fazer isso? Repito, querendo fazer a vontade de Deus, simplesmente isto. Né? Então assim, começaremos a amar a Deus sobre todas as coisas, né, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, e ao próximo como a ti mesmo. Pois lembre-se que nosso Senhor nos deixou um novo mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Mas amar o próximo, vejam bem, este amor é amor de caridade. Então, amor que exige a graça, é o amor que exige aquele amor para que o próximo também encontre a Deus. Não é amor sensual, não é amor de sensualidade. Eu vou amar ele porque aquela garota é bonita, ou aquele rapaz é bonito, ou, enfim, ele tem certas qualidades, ele tem certos... Não é isto. É amor ao próximo, é aquele amor desinteressado para que o próximo ame a Deus. Também como eu amo, como nós amamos. É este o amor. E é isto que Santo Estevão buscou com seu martírio. Através do seu exemplo, através do seu exemplo de vida, que deu através do seu martírio. E ele, para que estejamos seguros que ele de fato deu este exemplo, ele morreu perdoando os seus assassinos, aqueles que o mataram. Então, não imputeis este pecado, disse ele. Então, devemos tentar chegar a este caminho de ascese, este caminho de amor profundo a Deus, e então nós entenderemos.
Né? Mas primeiro nós devemos crer, porque Deus é assim. Primeiro nós devemos crer porque Ele é infinito, Ele é eterno. Então quando cremos, nosso Senhor vai fazer aos pouquinhos que nós entendamos. Então não tenhamos medo, não nos desesperamos nesse sentido. Colocamos a nossa confiança em Deus e Ele fará a renovação em nossa vida. Aos poucos, com paciência, usando as virtudes. Né? Mas Ele fará, Ele faz de fato. Né? Não pensem que é uma ideia, não pensem que é enfim, um pensamento. Não, é a realidade mesma. As coisas, tudo foi feito por Ele, para Ele e dele. Né? E para Ele nós iremos. Então, pedimos a intercessão de Santo Estevão, de Nossa Senhora, e do mesmo São Paulo, que estava ali perseguindo naquele tempo, Santo Estevão, com o nome de Saulo. Depois, pelos frutos, também pelos frutos do martírio de Santo Estevão, ele mesmo se converteu e se tornou um grande apóstolo das nações. Então nós podemos sair do nosso fundo do poço, como dizemos, para fazer a vontade de Nosso Senhor. Então que Deus os abençoe e salve Maria. Até a próxima.